Chegamos para o recap da semana 2 aqui no Jumper Brasil, uma semana que foi histórica na NBA, cheia de recordes, times quentes, outros nem tão quentes assim, mas vamos aqui falar de tudo que rolou nessa semana 2 da NBA. Né? E aí, eu queria perguntar antes de tudo, a gente está em 2024, 2025 ou 2015, 2016? Porque Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors são os dois times mais quentes do momento. O Cleveland Cavaliers é o último invicto da Conferência Leste, são 7 jogos, 7 vitórias. Nessa semana que passou foram 4 vitórias. E se na semana passada a gente falava que o time começou muito bem, mas venceu ali times mais fracos como Raptors, Pistons e Wizards, nessa semana a história foi outra. O time passou por New York Knicks, que é um dos favoritos do leste, passou pelo Los Angeles Lakers, que venceu os 3 primeiros jogos contra times difíceis do oeste, venceu o Orlando Magic e venceu o Milwaukee Bucks, que faz um início de temporada decepcionante, mas ainda assim eram considerados um dos favoritos do leste. E a única equipe que deu uma dificuldade maior foi o próprio Bucks, 114-113. Nos outros jogos o Cavs dominou totalmente as ações. E a gente precisa destacar nesse time do Cleveland Cavaliers que está sem o Max Strus ainda, que é o ala titular, né, o small forward titular. Mas apesar disso, o time tem 5 jogadores ali fazendo mais de 10 pontos por jogo, 4 titulares fazendo mais de 15 pontos por jogo, vários jogadores ali acertando mais de 40% das bolas de 3, o Donovan Mitchell fazendo um início de temporada muito bom, com 24,4 pontos por jogo e 4,3 assistências, o Darius Garland também muito bem, Evan Mobley muito bem. É um time que mostra já um dinamismo diferente com o Kenny Atkinson, né, em relação ao que foi na temporada passada com o Bickerstaff. O Cleveland nesse momento tem o 2º melhor ataque e a 6ª melhor defesa da NBA e mostrou que pode competir ali com os times de ponta, né? Não só dominou os times mais fracos, como venceu times ali que são rivais diretos ali pela briga por playoffs. Quem também começou quente foi o Golden State Warriors. E esse para mim é uma surpresa, porque o Warriors na temporada passada foi um time de play-in, mas começa essa temporada 6-1. 6 vitórias e uma derrota apenas. A derrota foi pro Clippers lá no 3º jogo. E essa semana foram 3 jogos e 3 vitórias. Venceu o New Orleans Pelicans 2 vezes, com 2 vitórias totalmente dominantes. Venceu o Houston Rockets no overtime, 127-121. Mas o que mais impressiona é que foram 3 vitórias sem o Stephen Curry, né? O Curry que se lesionou na última semana no jogo contra o Clippers. E o Warriors mostrou que não sentiu falta dele, assim como não sentiu falta do Klay Thompson, que foi embora para o Dallas Mavericks nesse ano. O Buddy Hield chegou, vem jogando um basquete fantástico, o Buddy Hield. Tá? Ele tá com média ali de 22,2 pontos por jogo, jogando 25 minutos por partida, acertando 51,7% das bolas de 3. Obviamente que não dá para imaginar que ele vai manter esses números até o fim da temporada, mas é um ataque muito promissor, é um jogo muito promissor do Warriors, que vem jogando e vem descansando os titulares. O Podziemski é o único jogador que joga de 30 minutos por jogo. Todos os outros jogadores do time vêm jogando menos de 27 minutos por partida. Então um trabalho do Steve Kerr que foi, né, até certo ponto questionado no ano passado, mas que começa esse ano muito forte, muito bem o Warriors, e é uma das surpresas, um dos times mais quentes do momento. Quem também está quente é o Phoenix Suns, que com um técnico novo, Mike Budenholzer, começa bem a temporada. São 5 vitórias em 6 jogos. Nessa semana venceu Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers e Portland Trail Blazers. Apesar de não terem sido vitórias elásticas, são 3 vitórias consecutivas, são 4 agora, né? Porque também venceu o Dallas Mavericks na semana passada. Então são 4 vitórias consecutivas e acho que o mais importante nesse início de temporada é que o time está saudável. O Kevin Durant e o Devin Booker jogaram 6 jogos, o Bradley Beal perdeu 2 jogos, mas são 4 jogos ali jogando junto com o Booker e com o Durant, algo que a gente não viu muito na temporada passada. Então é legal de ver que o time está saudável. O Tyus Jones chegou, assumiu ali a armação do time, jogou 6 jogos, o Nurkic também titular nas 6 partidas. O time está saudável, tá jogando bem, tá vencendo, é um dos melhores times do Oeste, é um dos times mais quentes do momento. E por fim, a gente não pode encerrar aqui a parte dos times mais quentes sem falar do Oklahoma City Thunder. São 6 jogos, 6 vitórias, o time é o único invicto da Conferência Oeste, junto com o Cavs, os únicos invictos da NBA. A diferença para mim é que o Cavs nessa semana teve ali uns adversários considerados mais fortes, enquanto a equipe do Thunder ainda pegou adversários mais fracos.
venceu o San Antonio Spurs, venceu o Portland Trail Blazers muito bem e venceu o Los Angeles Clippers também no Intuit Dome. O Clippers ainda não venceu, a gente vai falar disso depois. O Clippers não venceu ainda em casa. Mas o Thunder, apesar de não ter enfrentado adversários considerados ali rivais, né, na briga até pelo título da NBA, o Thunder vem passando o carro em todo mundo, tá? Venceu o Denver Nuggets por 15 pontos, 19 no Chicago Bulls, 24 no Hawks, 12 no Spurs, 13 no Clippers, 23 no Blazers. Então o time vem simplesmente atropelando quem aparece pela frente. Hoje é o único time que sofre menos de 100 pontos por jogo, sofre 97 pontos por partida nesse início de temporada. A única defesa, a melhor defesa da NBA no momento, sofrendo ali 15 pontos a menos do que sofreu na temporada passada. Tudo bem que são só 6 jogos, mas é um início de temporada avassalador do Thunder, principalmente defensivamente. E ofensivamente o time continua jogando muito bem com o Gilgeous-Alexander, o Jalen Williams e o Chet Holmgren, os três ali tendo um início de temporada excelente. E eu acho que o que mais é interessante nesse time é que, apesar de ser um time muito jovem, os jogadores estão muito focados. Já disseram que o melhor início de temporada da franquia não é algo que prende a atenção deles, que eles estão focados na temporada. Então o Thunder também promete ali que vem para uma campanha histórica em Oklahoma. Eu quero ainda ver como que o Thunder vai jogar contra adversários mais fortes ali, quando enfrentar um Lakers, um Warriors que está muito bem, um Phoenix Suns, um Boston Celtics. Mas na amostragem que a gente teve, o único time que eles enfrentaram assim mais forte foi o Denver Nuggets, que não está num bom início de temporada. Então eu quero ver como que esse time vai enfrentar equipes mais fortes, mas o início de temporada é fantástico da equipe de Oklahoma. Mas também nem tudo são flores na NBA, né? Se Thunder e Cavs estão invictos, o Utah Jazz ainda não venceu. São 6 jogos, 6 derrotas. O Jazz tem ali a 8ª pior defesa da NBA e o pior ataque da NBA, fazendo menos de 100 pontos por jogo, tá? 99,8. O segundo pior time é o Pistons com 105. Então o Jazz faz ali 5 pontos a menos do que o segundo pior time da NBA. É uma campanha realmente bem difícil para o torcedor do Utah Jazz. E obviamente o Jazz está focado ali em conseguir o Cooper Flag no próximo draft. Nessa semana a equipe perdeu para Dallas Mavericks, Sacramento Kings, San Antonio Spurs e Denver Nuggets. Desses jogos, contra o Kings e contra o Spurs, o time não passou de 100 pontos. Contra o Spurs não passou de 90, fez 88. E todos os 4 jogos ali a equipe foi totalmente dominada, principalmente contra o Nuggets, que acabou 129-103. Então o Jazz tá forte nessa briga pelo Cooper Flag e sai na frente, né? Hoje é o único time que ainda não venceu na NBA, então sai na frente para ter ali as melhores chances de conseguir a primeira escolha do próximo draft. Quem também não foi bem na semana foi o Los Angeles Clippers. O Clippers que passa por um momento mais complicado, né, não na sua história, porque a história do Clippers não é das mais vencedoras, mas das últimas 2 décadas, por assim dizer, porque perdeu o Paul George, que foi embora para Filadélfia, perdeu o Kawhi Leonard por tempo indeterminado, fora por lesão, a gente não sabe ainda quando o Kawhi volta, e começou agora, né, construiu o seu estádio novo, seu ginásio novo, o Intuit Dome. Já fez 4 jogos em casa nessa temporada, perdeu os 4. 3 das 4 derrotas eu acho que são compreensíveis. Perdeu para o Oklahoma City Thunder e 2 vezes para o Phoenix Suns, mas o time teve a chance de conseguir a primeira vitória em casa contra o Portland Trail Blazers e perdeu por 106-105. O Clippers está com 2 vitórias e 4 derrotas na temporada. Essa semana foram 3 derrotas, exatamente essas 3, para Blazers, Suns e Thunder. E o time, as únicas 2 vitórias são fora de casa. Venceu o Nuggets e o Warriors. Então a equipe do Clippers é uma mistura de sentimentos, assim. Joga fora contra equipes fortes e vai bem. Joga em casa e perde. Apesar de ter feito também o início de tabela muito difícil do Clippers, tá? Enfrentou o Suns 2 vezes, o Thunder, o Warriors e o Nuggets. Dos primeiros 6 jogos, só o Blazers ali, que era um time que a gente esperava que o Clippers fosse vencer. Apesar disso, venceu o Warriors também.
mas ainda não convenceu em casa, não conseguiu vencer em casa, e tem pela frente aí 2 jogos ainda que são vencíveis, assim, por assim dizer, essa semana contra o Spurs e contra o Philadelphia 76ers. De repente, essa semana sai a primeira vitória do Clippers jogando no Intuit Dome. Na Conferência Leste, quem não tá bem, na verdade, os 2 piores times da Conferência Leste no momento, Philadelphia 76ers e Milwaukee Bucks. Com certeza ninguém imaginava isso antes da temporada começar. O Philadelphia 76ers e o Milwaukee Bucks eram times candidatos ali a brigar no topo do leste, tá? Se colocavam o Boston Celtics numa prateleira da Conferência Leste, na sequência você tinha New York Knicks, Philadelphia 76ers, Milwaukee Bucks, Cleveland Cavaliers, e o Philadelphia e o Milwaukee até agora não mostraram o porquê de todo mundo acreditar neles assim. O Philadelphia tem 5 jogos, 1 vitória contra o Pacers no overtime, tá, na prorrogação. Essa semana fez apenas 2 jogos. Perdeu os 2 em casa. Perdeu para o Detroit Pistons por 105-95. O Pistons, que é um dos piores times da NBA. Perdeu para o Memphis Grizzlies por 124-107. O início bem ruim desse time do Philadelphia 76ers. Tudo bem, a equipe ainda não conta ali, né, com o Joel Embiid e o Paul George, os 2 principais jogadores do time, que estão fora por lesão. O Paul George deve retornar essa semana, né? Ele teve um problema no joelho, mas deve retornar essa semana. E o Joel Embiid ainda não tem um prazo certo para estrear. E um outro problema é que o Joel Embiid parece estar realmente frustrado com a cidade, tá? Durante essa semana ele falou que a cidade é muito ingrata com ele, que ele já fez muito por Filadélfia e que ele não sente que ele é reconhecido por isso. Teve um problema dele, um jornalista escreveu uma coluna falando ali, citando o filho dele e um irmão dele que faleceu. O Joel Embiid obviamente não gostou e não tem como tirar a razão dele disso. Foi lá e empurrou esse jornalista nos vestiários ali do Philadelphia. Então o clima no 76ers não está dos melhores, e isso obviamente mostra também, né, o resultado em quadra, de 4 derrotas em 5 jogos nesse início de temporada. Vamos ver como que o 76ers vai daqui para frente. Tem 3 jogos difíceis fora de casa, pega o Phoenix Suns, o Los Angeles Clippers e o Los Angeles Lakers, então são 3 jogos complicados. Depois ali volta para casa para enfrentar o Charlotte Hornets. De repente, com o time completo, o Sixers volta a vencer e a jogar bem e subir na Conferência Leste. Mas hoje, o pior time da Conferência Leste é o Milwaukee Bucks. O Bucks ali com Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard, e isso a gente precisa separar. O Sixers não tá jogando bem, mas não tem seus 2 principais jogadores. O Bucks tem os seus 2 principais jogadores e vem de 5 derrotas consecutivas. O time estreou vencendo o Philadelphia 76ers no primeiro jogo e depois perdeu para Bulls, Nets, Celtics, Grizzlies e Cavs. Derrotas para Celtics e Cavs no momento atual dos times é totalmente compreensível. Perder para o Memphis não é tão absurdo assim, é um time muito bem treinado, mas perder por 122-109 é um pouco preocupante. Perder para o Nets, na minha opinião, não é aceitável. E essa semana o Bucks mais uma vez com atuações bem abaixo do esperado. A equipe volta a enfrentar o Cavaliers, né, nessa segunda-feira, dessa vez em Cleveland. De repente o time consegue aí se recuperar da derrota que sofreu em Milwaukee. Mas, apesar disso, o Giannis Antetokounmpo acha que o Bucks não está tão longe assim do Celtics. Tá? Ele diz que o time precisa jogar mais junto, que o núcleo de Boston já trabalha junto há anos, mas que o Bucks não é um time tão inferior assim ao Celtics. Em quadra não vem mostrando isso. Tá? A gente consegue ver o Celtics nesse momento muito acima do Milwaukee Bucks. Por fim, eu queria aqui falar das campanhas, eu queria falar do Denver Nuggets. O Denver Nuggets que começou ali a temporada com 2 derrotas para Oklahoma City Thunder e para Los Angeles Clippers. E nessa semana venceu 3 jogos e perdeu apenas 1, perdeu para o Minnesota Timberwolves, um jogo complicadíssimo, 119-116. Uma derrota que é aceitável, só que o time venceu o Utah Jazz também, venceu muito bem, 129-103. Só que o que preocupa a equipe perdeu 2 jogos para começar a temporada e aí venceu
Toronto Raptors e Brooklyn Nets, mas precisou ir para prorrogação nesses dois jogos. Tá 127-125 contra o Raptors, 144-139 contra o Nets. Dois jogos em que o Nuggets poderia ter vencido e deveria ter vencido com mais facilidade, mas apesar da dificuldade, o time sai com vitória, subiu ali no Oeste, né? Venceu 3 jogos de 4 essa semana, então o time consegue vencer, consegue melhorar, mas é um início preocupante, é um início de um time que depende muito do Jokic nesse início de temporada, o Jokic fazendo 29,8 pontos, 12,3 rebotes, 9,8 assistências. Ok, ele é um cara de triplo-duplo, a gente sabe disso, tá jogando 37,7 minutos por partida, o que é a maior marca da carreira, tá? Na temporada passada ele jogou 34,6, a média da carreira dele é 31,3, então o Jokic está tendo que ficar muito tempo em quadra para que esse time possa vencer. Tudo bem que tiveram esses 2 jogos de overtime, mas ainda assim é uma situação que preocupa um pouco. O time ainda está se acertando, perdeu algumas peças, trouxe o Westbrook, que ainda não está tão entrosado com o time, e que pelas características dele é um pouco difícil de adaptação, porque ele não é um arremessador, ele é um jogador de partir para dentro, e ele está arremessando muitas bolas, então precisa ver como que o Michael Malone vai conseguir acertar mais ainda esse time. Nuggets essa semana tem o Toronto Raptors, o Oklahoma City Thunder e o Miami Heat, alguns jogos difíceis, mas 3 jogos em casa, tem o Dallas ainda no domingo, então são 4 jogos em casa essa semana, e o Nuggets precisa dar uma resposta dentro de quadra para mostrar o porquê que ainda é um dos favoritos na Conferência Oeste. Bora agora falar aqui do jogo da semana. Tá, o jogo da semana foi Boston Celtics e Indiana Pacers, lá no Gainbridge Fieldhouse, em Indianápolis. O Pacers venceu por 135-132 na reedição ali da final da Conferência Leste da última temporada. O Celtics venceu na final do Leste por 4-0, mas perde esse jogo em casa, a primeira derrota do Celtics na temporada, 135-132. O Jason Tatum fez 37 pontos, 8 rebotes, 4 assistências, 4 roubos de bola. O Derrick White com 23 pontos, o Jaylen Brown com 25. Mas do outro lado, o Benedict Mathurin fez 30 pontos com 11 rebotes. O Haliburton com 17 pontos e 2 assistências. E o Pascal Siakam com 29 pontos, 11 rebotes, 5 assistências. E a bola que decidiu o jogo, faltando 6 segundos para acabar a partida na prorrogação. O Pacers que não faz ali um início de temporada tão forte como a gente imaginava, mas que vence a melhor equipe do leste, né? Apesar do Cleveland Cavaliers hoje ser o líder do leste, o Boston Celtics ainda é o favorito, né? E essa derrota do Celtics é uma derrota que mostra que esse time do Pacers é um time muito resiliente e que vai brigar ali por coisas melhores ainda nessa temporada. Então, jogo da semana, 135 Pacers, 132 Celtics. Se esse foi o jogo da semana, a surra da semana foi a vitória do Cleveland Cavaliers contra o Los Angeles Lakers. O Lakers que na semana passada começou com 3 vitórias e uma derrota, perdeu 3 vitórias e nenhuma derrota, essa semana venceu apenas um dos 3 jogos que fez, e uma das derrotas foi essa contra o Cleveland Cavaliers, 134-110. Eu poderia ter colocado aqui a vitória do Knicks sobre o Pistons por 138-98, mas o Knicks é um time consideravelmente mais forte que o Pistons, então era esperado até uma vitória ali elástica da equipe de Nova York. Mas o Lakers, pelo início de temporada que teve, ninguém imaginava que ia tomar uma sova de 24 pontos do Cleveland Cavaliers, tá? Nesse jogo, o Cleveland Cavaliers teve ali o Evan Mobley com 25 pontos, o Jarrett Allen com 20 pontos e 17 rebotes, o Donovan Mitchell com 24 pontos, o Caris LeVert fez 16, o Ty Jerome fez 14. Então, ofensivamente, esse time do Cleveland foi excepcional contra o Lakers, que teve o LeBron James com 26 pontos, o Anthony Davis com um double-double de 22 pontos e 13 rebotes, mas o grande destaque dessa partida, obviamente que, né, do lado do Lakers, porque a equipe tomou uma surra, o grande destaque foi o Bronny James fazendo os 2 primeiros pontos da carreira. Ele que, né, a gente sabe de toda a história dele jogando com o pai, com o LeBron James, né, primeira vez na história que isso acontece na NBA, e os primeiros 2 pontos dele também são muito emblemáticos, porque são contra o time em que o pai dele fez história, no ginásio em que ele cresceu, porque
né, logo que ele nasceu, quando era criança, o LeBron jogava no Cavaliers. Então os primeiros 2 pontos do Bronny, sendo contra o Cavs, também é algo histórico que precisa ser dito nessa semana. E os primeiros 2 pontos do Bronny, muito parecidos ali com os 2 primeiros pontos do LeBron na NBA também. Então é uma curiosidade bacana de se lembrar. Vamos agora falar da zebra da semana, que foi o San Antonio Spurs venceu o Minnesota Timberwolves por 103-103. Um início de temporada bem promissor do Spurs, tá? Venceu ali Minnesota, o Utah Jazz e o Houston Rockets, perdeu pro Thunder, pro Mavericks, também perdeu pro Rockets uma partida, mas 3-3. Apesar disso, acho que ninguém imaginava que o time fosse vencer o Timberwolves, que é um dos favoritos do Oeste. E ainda assim o time recebeu, o jogo foi no Texas, foi em San Antonio, mas venceu e venceu bem. O James Sochen fazendo 19 pontos, 10 rebotes, o Chris Paul com um double-double de 15 pontos e 3 assistências, o Wembanyama fez 17 pontos, 6 rebotes, fez uma boa partida, mas não foi a melhor partida dele na semana, isso porque o Wembanyama contra o Utah Jazz fez um jogo histórico. Vamos falar aqui um pouco agora dessas marcas históricas, esses recordes que aconteceram na semana da NBA. Contra o Utah Jazz, Victor Wembanyama fez 25 pontos, 9 rebotes, 7 assistências, 5 roubos de bola e 5 tocos. Isso, se você percebeu, ele passou ali de 5 em pontos, rebotes, assistências, roubos e tocos, chamado um 5x5. Essa é a segunda vez na carreira que o Wemby consegue essa marca. Junto dele, apenas Hakeem Olajuwon e Andrei Kirilenko na NBA. Teve o Julius Erving na ABA também. Mas na NBA só Hakeem Olajuwon e Andrei Kirilenko. E agora Victor Wembanyama tem mais de um jogo com 5x5. Então o Wembanyama já na sua segunda temporada já fazendo história na NBA. Na temporada passada ele teve um jogo com 27 pontos, 10 rebotes, 8 assistências, 5 tocos e 5 roubos. E aí ele entra ali com essa marca, né, como um dos 3 jogadores da NBA a conseguir mais de um jogo com 5x5. Outra marca histórica dessa semana foi o Paulo Banchero fazendo 50 pontos na vitória do Orlando Magic contra o Indiana Pacers. Essa é a maior marca da história da franquia, igualando ali o Tracy McGrady, que também fez 50 pontos. O Banchero fez 37 pontos só no primeiro tempo e ele terminou quase com triplo-duplo. Foram 50 pontos, 13 rebotes, 9 assistências e 2 tocos. Então o Banchero tendo um início de temporada fantástico, só que logo no jogo seguinte contra o Chicago Bulls, ele acabou se lesionando. Ele tinha 31 pontos e 7 rebotes nessa partida contra o Chicago Bulls. Aí ele sofre uma lesão no oblíquo direito, de acordo com o Chance Arana, e ele vai ficar de fora de pelo menos 4 a 6 semanas, vai ser reavaliado nesse período para ver quando é que ele pode voltar. Apesar disso, apesar da triste notícia, Paulo Banchero entrando na história do Orlando Magic e sendo o primeiro jogador da temporada a passar ali, a chegar na marca de 50 pontos em um jogo. Nikola Jokic, sim, o MVP da temporada passada, segue fazendo história. Na vitória do Nuggets contra o Brooklyn Nets na prorrogação, ele conseguiu um triplo-duplo de 29 pontos, 18 rebotes, 16 assistências. O que isso tem de novidade? Já são 132 triplo-duplos na carreira do Jokic. Sim, verdade. Só que foi a primeira vez desde 1962, quando Oscar Robertson fez isso, que um jogador conseguiu um triplo-duplo fazendo pelo menos 29 pontos, 18 rebotes e 16 assistências. Tá? Todos os outros triplos-duplos desde então, nenhum tiveram essas marcas. Então o Jokic faz história mais uma vez, conseguindo essa marca aí, que o Oscar Robertson fez 2 vezes na temporada de 62. Agora uma marca quebrada numa franquia, né, não é um recorde da NBA, mas sim da franquia. O De'Aaron Fox chegou a 671 roubos de bola pelo Sacramento Kings e agora é o segundo jogador com mais bolas roubadas na história da franquia. Ele só fica atrás do Doug Christie, que jogou lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, com Chris Webber, Peja Stojakovic, Vlad Divac, e conseguiu 717 roubos de bola. Então o De'Aaron Fox logo, nessa temporada ainda, deve superar o Christie e se tornar o jogador com o maior número de roubos de bola da história do Sacramento Kings. Mais cedo eu falei ali da vitória do Memphis Grizzlies contra o Milwaukee Bucks por 122 a 109, e nesse jogo o Ja Morant fez história. Ele conseguiu um triplo-duplo de 26 pontos, 10 rebotes e 14 assistências. Não é pelo triplo-duplo em si que ele entra para a história, mas porque esse foi o 8º triplo-duplo mais rápido da história da NBA. Ele precisou de 21 minutos e 28 segundos para conseguir fazer um triplo-duplo. Também é o primeiro jogador da história do Memphis Grizzlies a conseguir um triplo-duplo com menos de 30 minutos.
O recorde, para se ter uma ideia, é do Jokic, que conseguiu nessa semana um triplo-duplo histórico, e ele tem um recorde da NBA conseguindo um triplo-duplo com 14 minutos e 33 segundos. O Jokic é um jogador muito diferenciado, mas o Ja Morant também entra, né, nesse livro dos recordes, tendo o 8º triplo-duplo mais rápido da história da NBA. O Karl Anthony Towns chegou ao New York Knicks e já está ali deixando a sua marca. Ele é o primeiro jogador, desde o Patrick Ewing, a conseguir 100 pontos e 50 rebotes nos 5 primeiros jogos, né, pela franquia. Isso não acontece desde o Patrick Ewing, que é talvez o maior jogador da história do New York Knicks. E ele também ali é o segundo jogador com maior número de pontos marcados nos 5 primeiros jogos da franquia, com 111, só perde para o Carmelo Anthony, que fez 130, né, nos primeiros 5 jogos dele com a camisa dos Knicks. E lá atrás eu falei também da defesa do Thunder ser a melhor da NBA, e a defesa, o conjunto da defesa também conseguiu bater um recorde. Tá? Nos primeiros 5 jogos foram 69 roubos de bola e 45 tocos. Essa é a primeira vez desde 1989 que isso acontece. Em 89 o San Antonio Spurs conseguiu essa marca, e agora o Thunder em 2024 também consegue. E vale lembrar que o time ainda não tem ali o Isaiah Hartenstein, por exemplo, que se machucou e deve também reforçar essa defesa logo que voltar da lesão. Para finalizar os recordes da semana, temos ali o Buddy Hield. Falei dele, né? Que é um dos destaques, talvez o grande destaque desse início de temporada do Warriors. Ele é o segundo jogador da história da NBA a ter pelo menos 30 cestas de 3 nos primeiros 6 jogos de uma temporada. Somente o Stephen Curry tinha feito isso na história da NBA, fez 5 vezes o Curry, e agora o Buddy Hield, com a camisa do Warriors, também consegue essa marca, mostrando que realmente ele está no local certo para explodir e ter a melhor temporada da carreira dele. E antes aqui de finalizar o recap da semana 2, eu tenho certeza que você já se inscreveu aqui no canal do Jumper e já deixou seu like. Se não fez ainda, essa é a hora, tá? E a última notícia desse recap da semana 2 é a lesão do Lonzo Ball, que voltou, né, nessa temporada depois de 2 anos fora, e ele se machucou na vitória do Bulls contra o Grizzlies, mas pelo menos não foi uma lesão no joelho, ele torceu o pulso e ia ficar pelo menos 10 dias afastado antes de ser reavaliado, mas a equipe médica do Bulls não acredita que seja uma lesão séria, então o Lonzo Ball deve voltar em breve às quadras da NBA pelo Chicago Bulls. É isso, foram só 2 semanas, mas a NBA já tá bombando, pegando fogo, e se você quer ficar por dentro de tudo que acontece na maior liga de basquete do mundo, acesse jumperbrasil.com.br e siga a gente nas redes sociais. Até semana que vem.